Então, esse quadro que eu estou mostrando para vocês, nós vamos levar para uma planilha Excel. Eu vou abrir agora a planilha Excel. Ela deve estar subindo, eu imagino que essa planilha já subiu. E nessa planilha nós vamos analisar alguns desses indicadores financeiros que eu coloquei ali e fazer algumas considerações. Tá certo? Então, assim, ó, aqui a gente tem na planilha a fórmula que está lá, só para lembrar, tá certo? E aqui eu adotei uma taxa de 10%. Né? Então, aqui são aqueles valores que estavam no slide, tá certo? Os períodos e os valores no slide. E aqui eu fiz um cálculo pela fórmula. Eu desmembrei para ficar mais fácil da gente entender e se você quiser consultar depois e tal. Então, aqui, observe que aqui eu tenho um pedaço da fórmula que é aquele denominador que está lá, tá certo? Né? É o 1 mais a taxa elevado ao período. Então, se a gente for olhar, acho que dá para perceber, a gente tem aí exatamente 1 mais a taxa, que no caso está lá na B2, que é o 10%, elevado ao período, que aqui no caso o período é 1, tá certo? Então, aqui a gente vê o resultado para cada período com relação a essa parte da fórmula, né, essa expressão que fica no denominador. E aqui, basicamente, é simples, a gente só divide um pelo outro, como está lá na fórmula, tá certo? E aqui, para cada período, a gente tem um valor, né? Aqui, porque é menos 30 mil, não sei se você lembra que estava lá, é como se fosse assim, colocou 30 mil, aí recebeu depois 10, depois recebeu 15, recebeu 20, depois recebeu 10. Então, deu esses valores aqui. Né? Existe uma função de valor presente no Excel. Vamos tentar construir ela aqui, ó. O meu é em português, né? Então vai ser VP, tá certo? Então ele já mostra aqui, quando eu digitei VP, que eu tenho VP e VPL, né? O VPL, que é o valor presente líquido, a gente faz já já. Então, abro parênteses e ele começa a me mostrar os parâmetros da fórmula e destaca o parâmetro que deve ser preenchido agora. Então eu tenho aí a taxa, a gente já sabe que a taxa é essa daqui. Eu vou só bloquear, né? Usar o cifrão para bloquear. Aí ele está perguntando agora qual é o período é esse aqui. E ele está me perguntando, eu boto o ponto e vírgula para o próximo, pagamento, eu não tenho séries de pagamento para essa análise. O que eu tenho é o valor futuro já, porque nós estamos trabalhando exatamente como está na fórmula. E o valor futuro é esses 30 aqui que eu tenho que pagar no final do mês. É como se fosse assim, eu tenho que dar 30 mil no final do mês. Aí a dúvida é essa. Eu tenho que pagar 30 mil daqui a 30 dias, digamos assim. Quanto é que é nessa taxa de 10%, 30 mil em 30 dias, quanto é que fica aqui? Né? Para mim hoje, né? Quanto seria hoje? É quase como se fosse assim. Aliás, quase não. É o que acontece. Vamos supor que você comprou um carro, né? Aí você tem as parcelas do carro. Tem algumas outras questões aí, no caso do exemplo do carro, porque tem o seguro de vida seu e tal, tem a taxa de administração de uma operadora lá, da financeira, e tem outras coisas que eles botam, né? Imposto, né? Tem o IOF, tá? Mas, vamos raciocinando só com a parte dos juros em si, é como se fosse assim, eu tenho 30 mil para pagar do carro daqui a 30 dias. Se eu for pagar hoje, eu pago quanto? Aí você pergunta lá para o banco, digamos assim, e ele vai te dizer, não, se você quiser, a gente emite o boleto hoje no valor de tanto, que obviamente tem que ser mais baixo, né? Por causa disso. Então eu vou fechar aqui, ver se deu tudo certo. Ó, ele já colocou, né, que o valor é 27, 272,73, exatamente, é o mesmo valor. Ok. Aqui, no segundo, ó, que está calculado pela fórmula também, 8.200 e tanto, né? Os valores aqui estão iguais. O que é que mudou aí? Mudou o sinal, notou? Mudou o sinal. É por isso que eu quis fazer o manual e do Excel, só para chamar a atenção, para quem não conhece e lembrar quem já conhece. O Excel ele trabalha no conceito de fluxo de caixa, tá certo? Então, eu tenho a seguinte situação. Tem coisa que é entrada e tem coisa que é saída, tá? O Excel, então, aqui ele está mostrando como positivo aquela saída, porque ele está trazendo no fluxo de caixa e invertendo. Como é que a gente resolve isso? Bem, se eu tiver essa preocupação na análise que eu estou fazendo com o sinal, é só no lugar de usar o igual, eu usar um menos aqui, ó, que aí ele já corrige. Como eu estou usando uma expressão que está dentro de uma tabela que eu programei, né? Programei, maneira de dizer, né? Eu configurei aqui no formato tabela, está formatado como tabela, então ele já preencheu todos, né? Se você tivesse na planilha normal, era só arrastar e estava resolvido. Tá certo? Então aqui a gente tem esse conceito do valor presente, ou seja,
Ah, eu tinha 30 mil para pagar no final do mês. Ei, eu quero pagar hoje. Fica por quanto? Se a taxa fosse 10%, ficaria 27.272, eu quebraria. Tá certo? Se a taxa fosse 5%, ou se a taxa fosse 2%, aí ele iria fazer esse ajuste, tanto com relação ao que eu tenho que pagar, com relação ao que eu tenho que receber. Tá joia? Ok. Então, essa é a ideia de valor presente. Vamos agora voltar lá para a nossa apresentação, né? O nosso passo a passo. Deve ter aparecido aí já para você. E nós vamos ver agora o seguinte. Nós vamos ver o valor presente líquido.